Salmo de número 56, nós leremos do verso 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia distorcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus põe a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, trarei as ofertas de ações de graça. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Até aqui a palavra do Senhor. Curva sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós já adoramos a Ti através das canções, adoramos a Ti através dos nossos recursos, daquilo que o Senhor nos tem dado, também, ó Deus, através da apresentação, da dedicação do Timóteo ao Senhor. E agora nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Que de fato nós possamos ser como Davi aqui, louvar ao Senhor por quem Tu és, confiar plenamente em Ti e descansar nas Tuas obras como nós acabamos de cantar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, na exposição e na condução da Tua mensagem. Que não seja a minha vontade e o meu pensamento, mas seja a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, para quem está no grupo de leitura bíblica diária da nossa igreja, ele foi o texto que apareceu segunda-feira para nós meditarmos nessa leitura sequencial que nós estamos fazendo do segundo livro, dentro do livro de Salmos. Eu tinha em mente, em coração, outro texto para poder pregar hoje, mas o Senhor, Ele fala a nós e falou ao meu coração através do Salmo 56, que ele tem justamente, esse título, Confiança no Sofrimento. Todos nós aqui sabemos o que está acontecendo com o Joãozinho. Nós temos ciência daquilo que ele está enfrentando, da dificuldade dele, até hoje cedo, estando entubado, uma criança de 3 anos, passando por uma pneumonia bacteriana, e o Senhor nos chama à confiança nele, nesse momento. Nos chama a enxergar quem Ele é, até mesmo nos nossos momentos de sofrimento. E para isso, o Salmo de número 56, ele nos auxilia justamente a enxergar corretamente ao Senhor. Grande maioria de nós aqui, pelo que eu vejo, usa óculos. E aqueles que usam óculos, sabe que nós precisamos do auxílio das lentes para nós podermos enxergar claramente. Ela nos ajuda a enxergar o objeto que está à nossa frente ou o objeto que está distante. Depende daquilo que você tem de dificuldade no seu olho. Um míope, por exemplo, quando ele vai dirigir à noite,
Ele possui uma dificuldade, porque as luzes embaçam a sua visão e ele não consegue ver os carros à frente se ele não estiver com óculos. A sua visão fica turva, a sua visão fica embaçada, o que leva a um grande perigo. A gente pode bater o carro, nós podemos sofrer um acidente. E o mesmo acontece em nossa vida espiritual. Há momentos, em especial nos momentos de sofrimento, quando nós estamos com a nossa visão embaçada. E é nesse momento que nós precisamos da lente das Escrituras para nós conseguirmos enxergar o problema de maneira correta. Todos nós aqui já passamos por situações diversas, por medo, por insegurança ou até mesmo por injustiça. Nós já tivemos problemas no nosso trabalho, seja com colegas, seja com chefes. Nós já passamos em algum momento sofrimento na boca de pessoas maldosas, com calúnia, difamação, inverdades levantadas ao nosso respeito, outros, uma grande ameaça sobre a sua vida, verem a sua vida quase se esvair diante dos seus olhos, estarem entre a vida e a morte. E a pergunta que nós precisamos fazer diante de todas essas situações é: onde nós buscamos refúgio? Onde nós encontramos calma e alívio para situações caóticas da nossa semana, do nosso dia a dia, da nossa rotina? Uma doença inesperada como essa do Joãozinho, domingo passado aqui, brincando, enquanto os irmãos cantavam e louvavam ao Senhor com os instrumentos, ele com a sua guitarrinha aqui no meio da igreja tocando. E na quinta-feira, sendo internado. Onde nós encontramos alívio diante de tudo isso? Talvez ao ler o Salmo de número 56, como nós já fizemos, você comece a perceber que a resposta para isso é a palavra de Deus. Por meio dela, da sua lente, nós conseguimos conhecer o Deus que se revela a nós. Nós conhecemos o seu próprio ser. Como nós vimos hoje cedo, nós podemos conhecer as suas alianças, os seus atributos, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Tudo pode, tudo sabe. Ele está em todos os lugares e nada fica oculto aos seus olhos. Mas não apenas isso. Nós encontramos na Bíblia o nosso local de segurança em Deus. Nós encontramos nele o nosso refúgio, a nossa fortaleza para todos os nossos momentos da vida, sejam eles alegres, sejam eles dificultosos. Por meio das Escrituras, nós somos ensinados a maneira como Deus age, preservando o seu povo e destruindo os inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Eles não prevalecerão. Davi aqui, ele passa por uma perseguição. Ele está diante de uma calúnia. A sua vida corre perigo. E a resposta que ele dá a nós é que o nosso lugar de refúgio, a nossa confiança, não é em nós mesmos, mas é confiar naquele que guarda nossa vida. E ele vai nos ensinar, por meio do Salmo 56, a lidar com o sofrimento, a confiar no Senhor e, por fim, louvar a Ele pelo seu cuidado, engrandecer o seu santo nome. E ele começa se lamentando. Ele lamenta pelos seus inimigos que querem o destruir. Ele lamenta pela maneira como eles agem. Volta comigo no verso 1 e o verso 2, e o verso 5 e o verso 6, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segunda melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Davi começa se lamentando, e agora no verso 5 e 6 ele mostra como os inimigos agem contra ele. Todo o dia distorcem as minhas palavras. Os meus pensamentos são todos contra mim para o mal.
ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Davi começa colocando a sua situação diante do Senhor. Mas ele não começa no versículo de número 1. Percebe que nós lemos o título desse salmo por 2 vezes. No início e agora. Porque esse título que está na sua Bíblia em itálico, deitadinho, ele é inspirado pelo Senhor. E ele nos move na direção do sofrimento de Davi. Ele vai dizer que esse é um cântico, é uma canção, uma melodia. E essa melodia é a pomba nos terebintos distantes. Em algumas outras traduções está que é a pomba nos carvalhos distantes. Isso significa que Davi está longe. Davi está sozinho. Ele não estava na terra onde ele morava. Ele se encontra numa situação de estar amedrontado, estar desesperado. Não há qualquer pessoa ao seu lado nesse momento. Mas ainda assim, Davi sabe onde as suas raízes estão firmes e permanecem firmes diante do sofrimento. Ele sabe onde poderia se estabelecer a fim de não ser abatido pelos vendavais da dificuldade. Davi sabe que pode contar com o sustento do Senhor. Deus permanece inabalável e continua sendo a sua rocha firme, onde Davi colocava os seus pés seguros e as suas raízes encontravam alicerce, encontravam descanso. O texto nos fala que o rei sofria todos os dias. Os seus inimigos buscam o destruir. E nós sabemos, nós conhecemos a história de Davi e vemos que ele passou por diversas situações. Sua vida corre grande perigo, sua vida corre risco. O seu sogro, mas que também é rei, Saul, procura o matar. Por qual razão? Porque ele tem ciúmes. Simplesmente tem ciúmes de Davi porque o Senhor o levantou. E a história nos conta que Davi precisou fugir. Davi precisou ir para distante, temendo a sua vida. E para onde Davi vai? Davi vai para a terra de Gate. Que terra é essa? A terra dos filisteus. A cidade de Golias, o herói dos filisteus que foi morto pelo próprio Davi. O que na verdade é uma tentativa de salvação da sua vida, coloca Davi ainda mais em perigo. Eles sabiam quem era Davi. Eles sabiam o que Davi havia feito contra Golias. E quando Davi chega em Gate, ele é reconhecido pelos filisteus. E qual que é a solução que Davi encontra? Opa, vou me fingir de louco. Vou espumar pela boca e vou começar a arranhar as portas da cidade. Numa tentativa de se salvar. E dá certo. O rei da cidade, Aquis, compreende a loucura de Davi e o dispensa. A gente vê isso lá em 1 Samuel 21. E é por essa razão que o salmo começa com esse lamento. Um clamor pela misericórdia de Deus. Davi não está no momento tranquilo da sua vida. Ele não está sossegado, sentado no trono. O texto ele deixa bem claro que todo dia, não é uma vez na semana, não é uma vez no ano, não é uma vez a cada mês, não, é todo dia o inimigo buscava destruir, lutar contra ele. E a gente lê na história da palavra de Deus o quanto Saul o perseguiu, o quanto Saul foi atrás dele. Humanamente falando, não havia esperança de uma escapatória para Davi. Não havia como ele sair dessa situação. Sempre buscavam acabar com a sua vida. E se nós nos lembrarmos mais uma vez de quem é Davi e do que ele passou, nós vamos ver que isso não aconteceu só com Saul. Davi precisou fugir outra vez. Precisou fugir por causa de Absalão, seu filho, que buscava tirar a sua vida também, tomar-lhe o trono, usurpar do poder do pai. As pessoas são más, meus irmãos. Pessoas que maquinam o mal. Homens cujo coração estão sedentos por vingança. E o desejo é arruinar qualquer pessoa que lhe seja uma ameaça.
Davi era uma ameaça para Saul, Davi era uma ameaça para Absalão. Talvez eu e você seja uma ameaça para aqueles que estão à nossa volta. A NVT, no versículo de número 2, ela vai mostrar que Davi vivia perseguido por pessoas que o caluniavam, atacavam abertamente. Gente que não está nem aí para aquilo que fala. Qualquer motivo, qualquer oportunidade, qualquer pronunciamento, ele é direcionado ao ataque. Qualquer hora é momento de soltar uma inverdade. É arruinar o nome de Davi, colocando junto às más pessoas. Colocando como alguém tremendamente mal. Parece que isso só acontecia no tempo de Davi, né? No nosso isso não acontece. No nosso trabalho, enquanto nós estamos na escola, na faculdade, não acontece isso conosco à nossa volta, né? Pessoas que nos caluniam, pessoas que falam inverdades a respeito de nós, pessoas que proferem mentiras. Nós sabemos o que é sofrer por causa disso, assim como Davi. E essa parece ser a característica daqueles que agem de maneira maldosa, daqueles que agem perversamente. O texto vai dizer que eles são homens persistentes, são homens que insistem na maldade. O versículo de número 6 mostra como eles fazem isso. Perceba os verbos, eles ajuntam-se, eles se escondem, eles espionam para quê? Para tirar a vida. Eles ficam de tocaia. Eles sabem a hora de atacar. É como a cobra que fica paralisada ali só te olhando. E quando você menos esperar, ela já deu bote. São pessoas ambiciosas. Pessoas que desejam acabar com os justos. Homens que torcem as palavras de Davi. Você já passou por essa experiência? De falar algo e a pessoa simplesmente distorcer o que você fala? Você diz de maneira clara, é isso, é X. A pessoa vai e fala, não, você falou Y. Mas qual é a intenção? Prejudicar. Trazer dificuldade para a sua vida. Infelizmente eu tive esse desprazer recentemente, meus irmãos. Enviar um áudio e receber uma resposta completamente diferente daquilo que o áudio sugeria. São pessoas que nas suas mentes não pensam nada de bom, apenas maquinam o mal, tramam a violência, desejam tudo de pior para o seu próximo. São vingadores profissionais, aguardam a hora de nos sabotar, aguardam a oportunidade perfeita para tirar a vida. Talvez nós não lidemos com as situações extremas como a de Davi, mas nós temos que lidar com as falsas acusações, com as mentiras inventadas e palavras tiradas de contextos, falas aleatórias para nos prejudicar. O ambiente de trabalho nos propõe a situações assim. Pessoas que para ganhar a promoção tão almejada, para se verem bem, para se verem satisfeitas, contentes, precisam nos colocar lá embaixo, precisam pisar em cima de nós, precisam nos jogar na lama, precisam falar inverdades ao nosso respeito, acusar-nos de situações que nós não fizemos, chegar no cantinho com o colega ou com o chefe, ó, fulano fez isso aqui, fulano age dessa forma, fulano não trabalha dessa maneira. E assim as pessoas vão se afastando, e elas vão crescendo e nós sofremos. Inverdades, acusações mentirosas. E o que a gente faz com pessoas assim? Como a gente reage a esses problemas? Existe solução para situações como essa? E Davi nos ensina a clamar ao Senhor por misericórdia. Nos ensina a suplicar a Deus pela sua proteção diante de situações difíceis como essa. Nos ensina a abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e erguer a nossa voz ao Senhor, para que então os nossos olhos sejam abertos para contemplar a Cristo e o seu sofrimento.
enxergarmos Cristo diante dessa situação. E é por isso que nós encontramos Cristo no lamento. Em Cristo não havia pecado. Em Cristo não havia culpa. Mas ele foi contado com os malfeitores. Foi levado à morte cruel sem ter praticado crime algum. Ele, que é justo por excelência, foi alvo de calúnias. Foi alvo de falsas acusações. E mesmo assim, confiava na soberania do Pai. Ele sabia do plano redentor para aqueles que são seus, para aqueles que lhe pertencem. Nós não vemos Cristo revidando os seus adversários. Nós não vemos Cristo os respondendo. Cristo confia plenamente em Deus. Cristo é o nosso modelo de confiança absoluta em meio às injustiças. É por isso que Davi, da mesma maneira, nos leva de agora em diante a confiar em Deus, mesmo em frente às nossas batalhas, mesmo em frente às nossas dificuldades, seja elas quais forem, meus irmãos. Seja qual for a circunstância que nós estivermos passando, a doença como a do Joãozinho, o problema no trabalho, a dificuldade na nossa família, com os nossos filhos, seja qual for, nós somos chamados a confiar no Senhor e não fazer justiça pelas nossas próprias mãos. O nosso coração é sedento disso. O nosso coração é desejoso de resolver a força do nosso próprio braço. Mas nós somos chamados a entregar as nossas dificuldades e a nossa situação àquele que julga com retidão, aquele que é o justo juiz e tem a justiça plena. Davi aponta para o sofrimento do justo. Davi aponta para Cristo. Nós não devemos exercer a vingança, mas confiar no justo juiz. E é por isso que em Cristo, mesmo diante do lamento, nós encontramos consolo. Nós encontramos alívio. Porque, como diz o autor dos Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em cada uma delas, mas sem pecado. E é por essa razão que eu e você podemos fazer como Davi e levantar a nossa voz, clamar ao Senhor no nosso sofrimento, confiadamente, de que diante do trono da graça, nós encontramos misericórdia e encontramos livramento no momento oportuno. Portanto, meus irmãos, no sofrimento de Cristo, eu e você somos ensinados a clamar ao Pai e a confiar na sua ação soberana, a confiar na sua justiça plena, a entregar a Ele os nossos adversários, dizer: Senhor, eu não consigo lidar com essa pessoa, eu não sei lidar com essa situação, a minha vontade é esmagar, a minha vontade é retribuir na mesma moeda, tira isso de mim, ajuda-me, socorre-me, eu entrego a Ti, porque Tu és o justo juiz, Tu és o soberano, e assim nós confiamos no Senhor. E é justamente isso que Davi faz na nossa segunda divisão. Ele nos leva a confiar mesmo em meio às lutas, sabedores de que o livramento ele vem diretamente do Senhor. Volta comigo na sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o verso 3 e 4. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E olha o que ele vai dizer a partir do verso 7 até o verso de número 11. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Através do Salmo 56,
Davi nos mostra que mesmo diante das nossas dificuldades, nós somos chamados a confiarmos em Deus. A maneira como nós respondemos ao sofrimento, a maneira como nós respondemos às dificuldades, a maneira como nós nos portamos diante das adversidades da vida, revela onde o nosso coração está, revela onde nós buscamos abrigo, revela onde nós buscamos refúgio. Por 2 vezes, Davi faz essa oração de plena confiança em Deus. Quando eu ter medo, eu vou invocar o Senhor. Quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Quando eu estiver inseguro, o Senhor será a minha fortaleza. Mesmo diante da situação caótica, ele confia em Deus. A sua confiança está no Deus que ele conhece através da sua palavra, no Deus que ele louva por meio das Escrituras. Davi se agarra às promessas de Deus com fé e louvor, esperando o vendaval passar, mas permanece firme no Senhor. Nós acabamos de aprender hoje cedo a respeito das alianças que nos leva a Cristo e nos mostra que tudo está consumado, que o nosso Deus é fiel, o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos preserva. E geralmente nos surge a pergunta: como eu vou confiar em Deus diante dessa situação? Como eu vou confiar em Deus com a minha vida sendo colocada em risco? Como eu vou confiar em Deus com o meu filho na UTI, entubado e sedado? Como eu vou confiar em Deus se os meus inimigos, os meus adversários me cercam, me espionam, se ajuntam contra mim e querem me destruir? Como nós confiamos em Deus? Davi, ele responde de maneira muito simples, mas com uma convicção profunda. Louvo a Deus por sua palavra. E perceba o verbo que ele vai utilizar no versículo de número 4. Neste Deus ponho a minha confiança. Davi entrega ao Senhor. Davi lança sobre as mãos do Senhor as suas dificuldades e confia nas suas promessas. Confia no seu agir. A confiança de Davi não está no Deus que ele conhece de apenas ouvir falar. Eu sei que esse Deus é o Deus de Abraão. Eu sei que esse Deus é o Deus de Jacó. Eu sei que esse Deus é o Deus da nação de Israel. Às vezes a gente faz isso. Eu sei que Deus, ele é todo poderoso para me tirar dessa situação. Eu sei que Deus tem todo o domínio e é soberano. A gente fala sobre isso. Mas Davi conhece a Deus de se relacionar. Davi conhece a Deus por debruçar-se sobre a sua palavra, sobre as suas promessas e exaltar a Deus através dela. E isso fortalece a sua confiança no seu momento de dificuldade. Davi conhece profundamente a Deus. Davi sabe quem Deus é. Davi experimenta da sua soberania. Davi experimenta da sua misericórdia. Davi sabe do seu amor leal. Davi reconhece a redenção que vem somente por este Deus no qual ele coloca a sua confiança. Davi tem a plena certeza de que a sua vida está nas mãos do Senhor. Nenhum homem, por mais forte que seja, por mais domínio que tenha sobre o império militar que for, pode ceifar a vida de Davi sem a permissão de Deus. Davi conhece profundamente ao Senhor. E é por isso que ele coloca nos 2 versos, tanto no 4 quanto no 11, o que pode fazer um simples mortal. O que pode fazer o ser humano? Nada, absolutamente nada. Ninguém pode tirar as nossas vidas, ninguém pode atentar contra nós, senão pela permissão do Senhor. Meus irmãos, os perversos, eles vão passar. Os seus instrumentos de guerra vão ser destruídos. Assim como Deus destruiu Faraó e seu exército, assim como Deus, na expulsão do povo da terra prometida, ele fez o seu povo habitar e conquistar com Josué. Quando ele destruiu os muros de Jericó, o Senhor está à frente de cada batalha, o Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas. E Davi sabe muito bem disso. O que ele diz quando ele vai lutar contra Golias?
Qual que é a fala de Davi? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu derroto você em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor vai me dar a tua cabeça ainda hoje. Davi conhece profundamente quem é Deus. Nesse momento, Davi, na terra dos filisteus, ele está com a espada de Golias. É o triunfo da sua batalha. Davi nos ensina, meus irmãos, a entregar as nossas dificuldades ao Senhor, a deixar que o Senhor haja. E muitas vezes nós orgulhosamente nos colocamos à frente de Deus. Tomamos posições de alta exaltação. Achamos que nós somos poderosos o suficiente para lidar com a situação. E Davi nos chama: descanse, entregue, confie ao Senhor. A retribuição devida pela maldade praticada por aqueles que são perversos, por aqueles que buscam nos destruir, virá pelo Senhor. O Senhor os derrotará. Olha o que diz o versículo de número 7. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Nenhuma lágrima, meus irmãos, que escorre do nosso rosto, seja nossa, seja de Davi, ela é esquecida por Deus. O texto nos mostra que ele recolhe, que ele registra as lágrimas e que ele a preserva. No livro de Apocalipse, nós vamos ver a alma dos mártires diante do trono, clamando ao Senhor. E o Senhor diz que vai chegar o dia em que ele julgará este mundo com justiça. O Senhor promete a justiça. Mas isso também nos leva à volta de Cristo, quando ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, todo o sofrimento, toda a dor, seja causada por qualquer circunstância que for, e ali a justiça será plena. Os inimigos do povo de Deus serão derrotados plenamente. O odre de Davi aqui, ele se cumpre no trono do Cordeiro, onde a nossa dor não será em vão. A nossa esperança, ela vai se tornar uma realidade visível. Por isso, em Cristo, meus irmãos, nós temos a certeza de que nenhum sofrimento é desperdiçado. Eu vou repetir. Nenhum sofrimento em Cristo é desperdiçado. Olhar para aquilo que Davi fala no versículo de número 8 e diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Nos faz olhar para a vinda de Cristo, para a sua volta, e nos enche de esperança com a maldade que é praticada contra nós. Porque nós não ficamos esquecidos. Deus não se esqueceu de nós. Nós encontraremos respostas. Nós seremos consolados. Os nossos olhos serão enxugados por aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Aquele que venceu a morte e garantiu que no seu retorno, aquilo que parecia derrota será transformado em vitória. Davi, ele possui convicção, meus irmãos. Davi tem certeza de quem Deus é. E Davi confia no agir de Deus na situação presente da sua vida. Ele sabe que no dia que ele clamar, que ele invocar, que ele suplicar ao Senhor, os seus inimigos serão destruídos. Os seus inimigos serão derrotados. Aqueles que praticam o mal, quando Deus vem em socorro ao seu povo, caem, são destruídos, não permanecem em pé. Nós vimos isso, nós temos estudado isso, nós vimos em Abacuque. A Babilônia, por mais poderosa que fosse, foi derrotada pelo Senhor. Os governos, por mais poderosos que são derrotados pelo Senhor. As pessoas, por mais poderosas que elas sejam, por mais que elas queiram nos causar o mal, serão derrotadas pelo Senhor. Paulo ecoa essa verdade. Aquilo que Davi diz no versículo de número 9, uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Paulo vai dizer a mesma coisa no Novo Testamento, lá em Romanos. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? A repetição aqui é para enfatizar, é apropriada. Mortal algum tem poder sobre as nossas vidas. Davi, ele declara a sua confiança plenamente no Senhor. Ele vê isso através da sua palavra e por isso louva a Deus dizendo que ele não vai ter medo, que ele não temerá. Os homens maus, eles são sempre mais fracos que o defensor dos fiéis. Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, vai abandonar o seu povo. Ele cuida de nós. Davi sabia disso e permanece seguro, mesmo diante da morte à vista, mesmo estando distante, numa terra longínqua, fora de Jerusalém, na terra dos inimigos, o Senhor o preservou. Davi sabe quem Deus é, sabe do agir do Senhor e descansa no seu cuidado. Mas Davi sabe quem Deus é porque se relaciona com Ele. E eu e você? Como nós conhecemos ao Senhor? Não são 5 minutos matinais que a gente acorda, pega o celular, vai no versículo que a Bíblia coloca, lê e já sai para trabalhar. É bom fazer isso, é ótimo, faça isso. Mas são nos momentos onde nós nos deleitamos profundamente na palavra de Deus. São anos e anos, são dias e dias de profundo relacionamento com o Senhor, de vida de leitura da palavra de Deus, de vida constante de oração. É satisfazer-se, é conhecer as promessas de Deus, é se deleitar na palavra de Deus, porque ela é mais agradável do que o mel, é mais pura do que o ouro refinado. Como a gente permanece confiante nos meios de dificuldade? Conhecendo verdadeiramente a Deus. E aonde nós conhecemos a Deus? Por meio da sua palavra, porque Ele se revela a nós através dela. Nós vimos hoje cedo, eu vou voltar novamente, as alianças do Senhor, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele preserva o seu povo, o quanto Ele nos direciona. Davi está nos ensinando a conhecer e a confiar em Deus. E assim nós não precisamos ter medo, mesmo que a nossa vida seja tirada aqui. Mesmo que o nosso sofrimento seja o maior que nós estivermos passando. Sabe por quê? Porque a nossa vida está segura nas mãos daquele que exerce todo o poder, que tem toda a soberania, que diz que nada poderá nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus. O que a morte pode fazer é abrir os portões da eternidade e nos colocar de joelhos diante do nosso eterno, bondoso, soberano Salvador, o resgatador da nossa vida. A ajuda que eu e você precisamos para confiar em Deus está aqui. Se relacionar com as Escrituras, meditar na palavra de Deus, adorar ao Senhor por meio das Escrituras. É aqui que nós conhecemos as suas promessas. É aqui que nós conhecemos a fidelidade de Deus. É aqui que nós conhecemos que Ele tem todo o poder, todo o domínio. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Mas também é aqui que nós encontramos consolo para aqueles que sofrem diante da maldade. Porque os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Eles receberão a retribuição segundo as suas iniquidades. Eles sofrerão da maldade que fizeram. Diante de Deus, meus irmãos, mal algum fica impune. Pecado algum fica sem a devida punição. Principalmente contra os servos do Senhor. Portanto, para que a nossa confiança seja inabalável, nós precisamos conhecer o Deus que é inabalável e fez promessas inabaláveis. Porque o nosso Deus não é homem para mentir. E Deus prometeu que o mal não vencerá, que Ele enxugará as nossas lágrimas, que pecado algum ficará sem a devida punição, ainda que as pessoas más pareçam vitoriosas.
Nós percorremos as Escrituras e nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus guardando o seu povo, Deus preservando a sua nação, Deus guardando a igreja, e a promessa que ele tem para a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus diz para nós, através do livro de Romanos, que tudo ficará bem para os seus filhos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E quando é dito que todas as coisas, isso inclui o sofrimento, isso inclui a dificuldade, isso inclui quando as coisas não dão certo. Meus irmãos, Cristo disse, o Filho de Deus, tende bom ânimo, porque no mundo nós sofreríamos aflições, mas ele venceu o mundo. Cristo venceu a morte e o pecado. Cristo nos trouxe salvação eterna. Nós não estamos mais sob o domínio da morte. Nós não estamos mais algemados pelo pecado. Agora nós podemos dizer como Davi: livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Nós recebemos a verdadeira vida. Nós andamos pelo verdadeiro caminho. Nós estamos seguros na única verdade, que não é uma teoria, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Dessa maneira, quando vem a dificuldade, nós não teremos medo. Nós confiaremos naquele que venceu os piores inimigos da nossa vida, os piores inimigos da nossa alma. E ele prometeu que a nossa vida está salva, que a nossa vida está segura nele. Portanto, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Nós somente confiaremos em Deus se nós o conhecermos. Você o conhece? Você conhece o seu poder? Você conhece a sua soberania? Você sabe das promessas de Deus? Aquilo que Ele disse? Se não, hoje o Senhor chama a mim e a você a conhecê-lo verdadeiramente, a abrir mão de nós mesmos e entregar a nossa vida plenamente ao Senhor. Confiar verdadeiramente nele. E é de fato, não é dizer, Senhor, eu confio, está segurando, mas é de fato se lançar às mãos do Senhor. A confiança vence o medo, porque ela nasce do conhecimento de Deus, de um Deus que guarda a vida do seu povo, do Deus que preserva a nossa vida em Cristo para sempre. Você conhece esse Deus? Você conhece a Cristo, onde a sua vida está segura nele? Se não, o Senhor o chama a fazer isso nesse momento. E é por tudo isso que o Salmo ele termina de uma maneira belíssima, que somente eu e você, e assim como Davi, podemos fazer diante da graça, diante da misericórdia, diante do amor de Deus, diante da sua fidelidade, que é louvar pelo livramento. Ele não pode terminar de outra forma, a não ser louvando a Deus pelo grande livramento que Ele deu. O Salmo termina em adoração, meus irmãos. Davi reconhece que a sua vida ela foi preservada. Olha o versículo de número 12 e 13. Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O que era inicialmente um caos, uma situação difícil, passa pela fé, pela confiança, pela dependência, até chegar num louvor que agradece, num louvor que exalta, num louvor que reconhece quem Deus é. O caminho para nós adorarmos a Deus passa pelo conhecimento de quem Ele é.
E é por isso, fazendo um parênteses aqui, que nós cantamos músicas que são extraídas da palavra de Deus. Porque elas nos fazem conhecer ao Senhor. Fecha parênteses. Não é apenas um pedido de socorro. Não é um clamor vazio. Não é algo, Senhor, me socorre, e depois a gente esquece. Mas é uma disposição de se deleitar no Senhor e oferecer a Ele a nossa vida. Não é uma confiança vazia, mas é algo real, é algo verdadeiro, é dependência sincera do Senhor. Porque em Cristo nós encontramos a razão da nossa adoração. Nós fomos conhecidos por Cristo e agora nós conhecemos quem Ele é. Nós podemos erguer a nossa voz em louvor por causa do seu cuidado para conosco. Nós podemos engrandecer o nome do Senhor, porque nada nos arrebatará das suas mãos. Nem neste mundo, nem no porvir, nada nos separará dele. Louvamos porque o nosso sofrimento, ele não teve o livramento apenas aqui, mas nós somos livrados eternamente. Nós não estamos mais condenados, nós passamos da morte para a vida. Nós desfrutamos da luz de Cristo que brilha no nosso coração, que nos faz cair as escamas e reconhecer a majestade de Deus sobre nós. Nós adoramos a Cristo porque Ele habita em nós, porque Ele nos faz caminhar em segurança, ainda que nós estejamos sofrendo, porque Ele é o Deus da paz e nos faz experimentar a paz que excede todo o entendimento, porque Ele está conosco nos nossos momentos de tribulação, de sofrimento, de tristeza. E esse é o paradoxo da vida cristã. Ainda que nós estejamos sofrendo com a cabeça a prêmio, nós temos a promessa de que a morte não o deteve e que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nada pode nos causar qualquer coisa, porque Cristo está garantindo a nossa segurança. O que hoje nós já temos e desfrutamos em Cristo Jesus, a presença dEle em nós, a sua habitação, a sua paz, mesmo diante do sofrimento, um dia, na eternidade, quando o Senhor voltar, será plenamente visível. Nós estaremos diante dos seus pés, como nós abrimos esse culto dizendo, santo, digno é o Cordeiro, que Ele seja adorado para todo o sempre, por toda a eternidade. O nosso maior motivo de louvor, de gratidão, não são pelos livramentos aqui, também o é. Mas o maior motivo de louvor é pelo livramento final e definitivo, a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós não estamos mais condenados, nós temos a vida eterna com o nosso Salvador. E é por isso que louvar a Deus não depende da circunstância que nos cerca, não depende daquilo que está à nossa volta, mas de quem Ele é e do que Cristo já fez por nós. Nosso maior motivo de louvor é a cruz e a ressurreição de Cristo Jesus. Porque ali, meus irmãos, eu e você, nós somos libertos do nosso maior inimigo, que é o pecado e a morte. Davi, ele finaliza esse salmo em adoração pela fidelidade de Deus. Nós concluímos o nosso sermão olhando para Cristo, a nossa segurança plena. Em Cristo, toda lágrima será recolhida, será enxugada. Todas as nossas batalhas, por mais cansativas, por mais dificultosas, por mais sofredoras que sejam, elas vão chegar ao fim, elas não serão eternas. Todo o nosso sofrimento, ele vai se transformar em louvor e adoração àquele que é eterno. Por isso, lembre-se dessas três coisas. O Senhor vê as nossas lágrimas. E nós podemos confiar em Deus, porque Ele conhece as nossas angústias. Ele sabe de todos os nossos sofrimentos e se compadece da nossa vida. E é por isso que nós podemos clamar. É por isso que nós podemos exaltar ao Senhor e erguer a nossa voz dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil. Senhor, me socorre. Senhor, a tribulação é muito grande. O Senhor vê as nossas lágrimas. O Senhor conhece as nossas angústias. Mas o Senhor também recolhe as lágrimas que caem no nosso travesseiro.
Ali quando a gente vai dormir à noite, que vem um turbilhão de pensamentos das situações que a gente está passando, o Senhor anota. O Senhor toma conta de tudo o que acontece. Ele tem as lágrimas do nosso sofrimento no seu odre. Nosso sofrimento não é desperdiçado. Nosso sofrimento não é em vão. Cada lágrima derramada em Cristo, ela tem valor. Deus se importa. Confie. Deus recolhe a minha e a sua lágrima, porque Ele se lembra dela. Ele se lembra do meu e do seu sofrimento. E o fim, meus irmãos, Ele é esperançoso e glorioso, porque o Senhor enxuga as nossas lágrimas. O nosso sofrimento vai cessar. A doença que hoje nos abate não vai mais existir. O pecado que nos traz tristeza e sofrimento não habitará mais em nós. Além de ver, além de recolher, o Senhor também enxuga a minha e a sua lágrima. E não é apenas no céu, é aqui também. É nesse momento, é no nosso dia a dia. Ele faz isso por meio da cruz de Cristo. E por meio da cruz de Cristo, Ele leva eu e você a caminhar, mesmo diante do sofrimento, dizendo que Ele está conosco, mesmo diante do vale da sombra da morte, porque Ele é o bom pastor. Ele é aquele que nos guia. Confie, chore, derrame a sua lágrima ao Senhor, mas chore aos pés de Cristo, porque Cristo vê, Cristo recolhe e Cristo enxuga a nossa lágrima. Por fim, a nossa grande ideia. A confiança que vence o medo nasce do conhecimento de Deus e se cumpre em Cristo, que guarda a nossa vida para sempre. Esteja certo disso. Cristo nos guarda no seu poder para todo sempre. Curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos levados nesse dia a confiar plenamente em Ti, a descansar no Teu agir, na Tua soberania, na condução do Senhor sobre todas as coisas. E nós só podemos fazer isso se nós conhecemos a Ti verdadeiramente. Se nós temos, ó Deus, se deleitado na Tua palavra, se nós temos, de fato, uma vida constante de conhecimento do Senhor, de dependência de Ti. Porque, como nós acabamos de ver, a confiança que vence o medo, ela vem do conhecimento pleno de quem o Senhor é. E quando nós conhecemos a Ti verdadeiramente, tudo faz sentido nas nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos seguros, nós sabemos que nós temos um colo para poder chorar, nós sabemos que nós temos uma torre e uma fortaleza para nos esconder, e nós sabemos que nós não precisamos ter medo, porque Tu já venceu este mundo através de Cristo Jesus. A nossa vida em Cristo está guardada no Senhor. A vida aqui é difícil, ó Deus. A vida aqui deste lado da eternidade, ela passa por sofrimento, dos mais diversos. Luto, doença, pessoas más, governos ímpios. Mas ainda que tudo isso se levante, no Senhor nós temos esperança, no Senhor nós confiamos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor reina eternamente, e o Senhor nos dá, de fato, a paz que excede todo entendimento, e nos leva para a eternidade, para andarmos com o Senhor para todo sempre. E nós podemos dizer como Davi, que nós conhecemos a Ti, que nós andamos na Tua presença e na Tua vida, que vem através de Cristo Jesus. Nós oramos tudo isso por meio do nosso Salvador bendito, Jesus Cristo. Amém.